Graça e paz do Senhor Jesus, mais um dia onde o Senhor tem nos abençoado com as suas palavras, tem nos dado livramento e nos dado a graça de estar todos os dias aprendendo mais da palavra dele, de como andar e caminhar segundo a vontade dele e assim sermos imitadores de Cristo para podermos estar caminhando em direção ao céu. A palavra que o Senhor trouxe no meu coração hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 21. E a palavra vai nos dizer assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, uma palavra bastante intensa nas nossas vidas, porque quando falamos de perdão, nós tocamos num assunto um pouco delicado, porque o perdão envolve feridas, envolve palavras, envolve situações, a qual algumas das pessoas estão feridas, ou ambas delas. Então nós vemos Pedro perguntando para o Senhor, dizendo: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Porventura são até 7? E nós vemos o Senhor falando: Filho, não só 7, mas 70 vezes 7. Então é algo muito importante que nós devemos entender, que é algo que o Senhor nos ensina, que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós. Nós devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Nós devemos perdoar aqueles que nos magoam. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Mas por que essa palavra ela é tão importante nas nossas vidas? Por que nós devemos aprender a perdoar? Primeiro, porque é algo que o Senhor faz com a minha vida. Porque eu sou pecador, eu sou falho e muitas vezes eu peco e erro com o nosso Senhor. Muitas vezes eu faço algo que não é da vontade de Deus, eu peco, eu faço alguma coisa que transgride a lei do Senhor e isso me faz ter a necessidade do perdão de Deus. A graça, o favor imerecido, aquilo que foi conquistado para mim e para você através da cruz do Calvário. Então eu, como falho, como pecador, eu necessito do perdão. Então aquilo que eu recebo do Senhor é aquilo que eu tenho que dar para as pessoas que estão à minha volta. Então se o Senhor me ama, eu amo as pessoas que estão à minha volta. Se o Senhor é bondoso comigo, eu sou bondoso. Sabe, se o Senhor é compreensível, eu sou compreensivo. Se o Senhor é manso, eu sou manso. Se o Senhor, Ele me abençoa, eu abençoo as pessoas. E se o Senhor me perdoa, então eu devo sim perdoar o meu próximo quando ele faz um mal a mim. No mesmo texto de Mateus 18, vai nos dizer, após a indagação de Pedro, que o Senhor fala através de parábolas com ele, dizendo: olha, havia um senhor e ali havia um servo que devia muito dinheiro para ele. E ele, não tendo como pagar, o senhor daquele lugar determina que fosse vendido ele e toda a sua família, para que assim fosse quitada a sua dívida. E aí o texto vai nos dizendo que esse servo se prostra aos pés do senhor dele e diz: Senhor, me perdoe pela minha dívida. E aquele senhor, movido de íntima compaixão do teu servo, perdoa então a dívida dele e diz: olha, você está liberado, pode ir. A sua dívida está perdoada. E esse servo, ao sair daquele lugar, recebendo o perdão do seu senhor, encontra no caminho um de seus conservos que o devia dinheiro. E o texto vai nos dizer, a palavra vai nos ensinar que este homem pega o seu servo pelo pescoço, cobrando a ele que pagasse aquilo que ele devia. Então, nesse momento, nós vemos que ele não usou da mesma compaixão que o seu senhor usou com ele. Então, o seu senhor o perdoa por ele não ter condições de pagar, mas ele, ao sair de lá, não faz da mesma forma com o seu conservo. E então, o senhor dele, sabendo disso, manda chamar ele e diz: olha, servo mau,
servo ingrato. Perdoei todas as suas dívidas e não usou de compaixão com o seu conservo. E aí a palavra nos diz que esse servo é jogado aos atormentadores. Então é preciso nós entendermos que o perdão ele tem que ser dado da mesma forma que eu o recebo. E eu não posso dizer que eu não preciso do perdão de Deus, porque a verdade é que todos os dias nós necessitamos do perdão e da graça do Senhor. Porque todos os dias eu peco. Ah, irmão, mas eu não uso drogas, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não sou do mundo. Mas pecar contra o Senhor não é somente isso. Muitas vezes as pessoas só associam pecado à prostituição, a drogas, a bebidas, a traição. Mas pecar contra o Senhor é eu falar mal do meu próximo. Pecar contra o Senhor é eu falar algo contra meu irmão. Pecar contra o Senhor é muitas vezes eu desobedecer aquilo que Ele me ordena a fazer. Então é preciso que todos os dias o Senhor me perdoe. Todos os dias eu necessito disso. Então, como eu necessito deste perdão todos os dias, e eu não consigo ou não transmito isso para o meu próximo, não perdoo aqueles que me fazem mal. Então Pedro indaga Jesus dizendo isso: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo quando ele pecar contra mim? Quantas vezes? São só 7. E o Senhor diz: não, não só 7, mas 70 vezes 7. Então o Senhor está nos ensinando hoje isso, que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Porque quando eu não perdoo, eu crio feridas internas, eu crio feridas espirituais, feridas sentimentais, algo que vão me destruir, coisas que vão fazer e me atrapalhar na caminhada com o Senhor Jesus. E o perdão ele tem um poder extraordinário nas nossas vidas. E existem alguns pontos que eu quero falar com você sobre o poder do perdão na sua e na minha vida. Sabe, o primeiro ponto do perdão é que ele nos liberta de sentimentos malignos. Então, quando eu libero o perdão, quando eu perdoo aquela pessoa que me feriu, isso me livra de sentimentos ruins, sentimentos malignos. Quais são esses? São sentimentos de tristeza, amargura, raiva, ódio. Sentimentos de depressão, às vezes, de ansiedade. Sentimentos de desânimo. Onde a pessoa me feriu tão profundamente que eu não tenho mais vontade nem mesmo de adorar ao Senhor, de estar na igreja, de fazer as coisas. A pessoa me magoou tanto, me feriu tanto naquela área que eu não consigo crescer naquela área. Talvez seja, vamos dar um exemplo de um relacionamento. Então, uma pessoa me fere num relacionamento, eu não perdoo ela, então eu não consigo me relacionar com mais ninguém. A pessoa me feriu no meu trabalho, me falou palavras dizendo que eu não era capaz. E isso me faz não crescer mais no meu ambiente, naquilo que eu estou fazendo. E seja isso também na igreja. Às vezes o irmão me feriu com palavras, eu não consigo mais crescer no meu ministério, eu não consigo mais avançar, eu não consigo mais trabalhar na obra. Então, a falta de perdão, ela nos traz sentimentos malignos, sentimentos de tristeza, de culpa, de raiva, de ódio, de dor. Então são sentimentos que vão me destruir aos poucos. Então o perdão tem o poder de nos libertar desses tipos de sentimentos. O poder do perdão, ele é tão maravilhoso que quando nós perdoamos aquele que nos machucou, nós imediatamente sentimos paz no coração. O segundo e um dos importantes para mim é que o perdão tem o poder de nos fazer viver em comunhão. Algo mais difícil, ao meu ver, é você conseguir viver em comunhão e no mesmo ambiente daquela pessoa que te magoou, te feriu. É impossível você viver em comunhão com as pessoas quando a pessoa que te feriu está naquele ambiente. Ou seja, então quando eu não perdoo a pessoa,
Eu não consigo viver em comunhão com ela e nem com as pessoas ao redor. E automaticamente isso vai me fazer o quê? Eu me afastando aos poucos de tudo. Das pessoas, dos ambientes, daquilo que eu fazia. Ao ponto até mesmo da pessoa às vezes desistir de ir para a igreja. Desistir de fazer aquilo que foi colocado em sua mão. Desiste do ministério. Desiste dos amigos, desiste do emprego, às vezes desiste de um monte de coisa. Por quê? Porque não consegue viver em comunhão com a pessoa que está ali. E aquela pessoa te feriu, te machucou. Então, o perdão, ele é maravilhoso porque ele faz com que você consiga novamente estar em comunhão com as pessoas e com a pessoa que te machucou. Então, quando eu libero o perdão, eu consigo novamente ter uma comunhão com essa pessoa, ter um convívio e até mesmo conseguir estar no mesmo ambiente em que a pessoa se encontra. O terceiro ponto do poder do perdão é que o perdão ele quebra o que me prende àquela pessoa que me magoou. Então, quando eu não libero o perdão, eu fico preso naquela pessoa. Porque tudo me lembra aquela pessoa. Tudo me lembra o que ela falou. Então eu fico constantemente remoendo aquilo, eu fico preso a ela. Por quê? Porque é um assunto inacabado. Você tem uma dívida com aquela pessoa, então eu fico preso a ela. E isso vai nos machucando, porque isso nos impede de avançar. Impede de viver o novo, porque você está preso no velho. Então o perdão tem o poder de nos libertar daquela pessoa que nos ofendeu. E o último ponto que o Senhor colocou no meu coração desta palavra é que o perdão, ele tem o poder de nos fazer parecidos com Deus. É como eu falei no início. Então, da mesma forma que Deus me perdoa, eu também tenho que perdoar as pessoas. É como em Mateus fala sobre o servo e o seu senhor. Então, se Deus me perdoa de todas as minhas transgressões, independente de quais forem elas, Deus me perdoa, Ele me ama, me lava, me limpa, e continua me amando, e continua me abençoando, da mesma forma eu tenho que ser com os meus irmãos. Então, quando eu perdoo aquele que me machucou, aquele que me feriu, aquele que me fez mal, eu estou me tornando parecido com Deus, parecido com Cristo. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor faz na minha vida. Eu estou fazendo aquilo que é um princípio que o Senhor nos ensinou. Quando Ele diz, Pedro, olha Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Em algumas versões diz por dia. Então é preciso perdoar. Ai, irmão, mas é muito difícil, a pessoa me machucou, você não sabe como isso está doendo, você não sabe como isso é difícil. Perdoar é difícil. Nunca foi falado que é fácil. Perdão é algo difícil, mas é libertador. O perdão ele não é fácil, o perdão ele é necessário. É preciso haver o perdão para que assim haja libertação e para que assim eu consiga viver em comunhão com meus irmãos e assim eu consiga andar segundo a vontade de Deus, debaixo da sua poderosa mão. Muitas pessoas estão presas, magoadas, paradas, travadas, com feridas profundas, porque não liberam o perdão. É preciso liberar o perdão. Porque a ferida vai só aumentando, a ferida vai só trazendo mais dor. Então, o perdão ele é o remédio. Então, quando eu não coloco o remédio na minha ferida, ela não vai curar, não vai cicatrizar, ela vai continuar inflamando, doendo, vai aumentando ao ponto de eu não suportar mais. Então, hoje, essa palavra veio na tua vida para te dizer, filho, é necessário haver o perdão. O Senhor está te dizendo hoje é o dia que Ele escolheu para falar com você, porque hoje você vai liberar perdão na vida daqueles que te feriram. Quando terminar esta palavra, você vai procurar aqueles que te feriram e vai liberar o perdão. E a paz de Cristo vai reinar na sua vida. Irmão, então, mas é tão difícil, como eu vou conseguir perdoar? Como eu faço para perdoar, irmão? Eu não consigo, eu sou fraco.
tudo você pode naquele que te fortalece. Quem te fortalece? Deus. Então, se Deus está te dizendo que você precisa perdoar, se Ele está te ensinando, Ele vai te capacitar. É preciso você pedir. Então, se você está fraco e não consegue liberar o perdão, é hora de você chegar e falar: Senhor, eu quero, eu sei que eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Peça forças ao Senhor e Ele vai te abençoar a ponto de você liberar o perdão. Ouça a voz do Senhor, porque também quando você perdoa aqueles que te ofenderam, você é abençoado pelo Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe exatamente aquilo que necessitamos ouvir da tua parte, Senhor. Obrigado porque o Senhor colocou essa palavra em nossos corações. Que cada um daqueles que ouviram esta mensagem hoje, ó Pai, possam, assim que terminar, buscar aqueles que os machucaram, buscar aqueles que o feriram, ou se eles mesmos feriram alguém, que eles possam buscar estas pessoas agora, Senhor, e pedir e liberar o perdão na vida deles, para que assim a tua paz venha com eles e eles possam crescer, Pai, continuar caminhando, Senhor, sem estar presos à amargura e à tristeza e à dor do não perdão. Senhor, que essa palavra possa falar poderosamente a cada um que ouviu, Pai. É o que eu te peço nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente neste dia e que essa palavra possa ter falado ao teu coração neste dia. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilhe. Deixa seu like no vídeo. Se inscreva no canal, porque assim quando um novo vídeo sair, o YouTube vai te avisar. Fica com Deus.